Oi gente, eu sou a Sara do canal Lady Sara, tô aqui hoje pra falar sobre a segunda temporada de Carmen Sandiego, animação original da Netflix. Como sempre, perdão pelo barulho, eu sou incapaz de encontrar um horário pra gravar no meu condomínio que não esteja assim. E obviamente todo mundo sabe que existe uma lei do universo que quando você liga uma câmera, o barulho do lugar fica 30 vezes maior. Mas enfim, Carmen Sandiego é uma animação com produção dos Estados Unidos e Canadá, desenvolvida pela Netflix, e estreou na plataforma dia 19 de janeiro de 2019, ano passado. E tem vídeo meu aqui pro Cultura da Ação analisando a primeira temporada, recomendo que você veja antes de ver esse, né? Começando fazendo uma recapitulação básica de coisas que eu falei no primeiro vídeo, de um modo um pouquinho mais resumido. Carmen Sandiego é um reboot da série Em Que Lugar da Terra Está Carmen Sandiego, de 1994. Mas a história da Carmen começou em 1985 com uma série de jogos de computador que eram com um viés educativo, que ensinavam história, geografia e um pouquinho de matemática, que foi um sucesso, que chamava Where in the World is Carmen Sandiego. E nos jogos você joga como um detetive que tem que encontrar a ladra internacional Carmen Sandiego. De tanto sucesso ela ganhou quadrinhos, livros, jogos de tabuleiro, show de TV estilo Bom Dia e Companhia, que foram dois no caso, né, o Where in the World is Carmen Sandiego e o Where in Time is Carmen Sandiego, que eram jogos de perguntas e também venderam bastante. E em 1994 é lançada a série. Tem episódios dela pra ver aqui no YouTube, eu não sei se todos, mas por enquanto a Netflix tá só perdendo a oportunidade de não colocar essa série no catálogo. E eu acho essa série de 94 bem estranha. Ela é uma mistura de jogo de computador com aqueles programas de TV interativos estilo Dora Aventureiro. Ela é bem frenética, são muitas informações em muitos lugares em um episódio só. Então as informações ficam um pouco jogadas, você não absorve tão bem. Mas tem umas perguntinhas e respostas no intervalo que são bem legais. Na história da série de 94, a Carmen, na história dessa série, a Carmen é uma órfã que é adotada pelo chefão da Acme. Então ela é uma agente, né? Ela se torna uma agente da Acme, que é uma agência de detetive e tudo mais, só que ela cansou. Tá hora ela cansou de fazer parte daquilo ali porque ela achava os desafios muito fáceis, né? Porque ela é muito pró. E aí ela fundou a Vile, que era uma agência pra roubar coisas viajando no tempo e no espaço. O que no caso ela fazia pelo desafio, não pelo dinheiro, tanto que ela sempre deixava pistas pra que ela fosse encontrada eventualmente. No decorrer da série ela se mostra mais uma anti-heroína e vão surgindo outros vilões como a Dra. Bellum e o Dr. Maelstrom, que estão no reboot. E nesse reboot a Carmen, ela é tipo um Robin Hood. Ela era órfã, mas ela foi criada pela Vile, que é basicamente uma agência de criminosos. Eles querem roubar coisas e fazer fortuna de jeitos fáceis e legais, né, obviamente. E o sonho dela era ser uma ladra, até ela perceber que o roubar é errado, e acaba decidindo a se dedicar a destruir a Vile completamente. Então ela rouba só da Vile pra tentar acabar com os planos dele. Ela rouba das pessoas más, basicamente. E tem a Acme nessa série também, só que ela é uma agência ainda mais secreta do que a Vile, que tá tanto atrás da Vile quanto da Carmen, porque pra todo mundo no mundo, ela é só uma outra ladra, então todo mundo acha que ela é má. E agora na segunda temporada a Carmen ganha muitas pistas sobre seu passado, ganhou também um recurso a mais pra ela estar um passo à frente da Vile nos planos deles, que ajuda ela a estragar, né, mais ainda os planos. A série foi criada por Duane Capizzi, que trabalhou em As Aventuras de Jack Chan e Transformers Prime. Os episódios foram dirigidos por Joss Humphrey, que trabalhou em Bete Atômica e no filme interativo de Carmen Sandiego. Kenny Park, que trabalhou em Festa da Salsicha, Pucca e também dirigiu o filme interativo da Carmen. E Mike West, que trabalhou em Cãezinhos no Canil e My Little Pony. E as outras equipes da série são muito grandes, enormes, então eu vou ter que passar sem dizer. Eu assisti os episódios todos dublados, reassisti alguns legendados, ou então colocava legendado em algum momento que eu queria ver como era no original. E tanto a voz original como a dublagem ficaram bons. A Maria Flor, que é a dubladora aqui no Brasil da Carmen, ela melhorou, né? Eu acho que ela ainda pode... Ela ainda tem que melhorar mais, eu acho que ela consegue melhorar mais, mas ela já deu uma evoluída comparada à primeira temporada. Enfim, vou falar aqui sobre os principais, basicamente, os personagens, o time do bem, por assim dizer. A Carmen no original é feita pela Gina Rodrigues, a Jane, de Jane the Virgin, e aqui é feito pela Maria Flor, que é a Samira de 3%. O jogador ou player no original é feito pelo Finn Wolfhard, que é o Mike de Stranger Things, ou o Richie de It e It 2. E aqui a voz dele é feita pelo Vitor Hugo Fernandes, que é a segunda voz do Flash de Os Incríveis. A Ivy no inglês é feita pela Abby Trout, que foi quem fez a Nezuko na dublagem em inglês de Demon Slayer. E aqui é feita pela Jéssica Vieira, que faz a Marinette / Ladybug em Miraculous As Aventuras de Ladybug. O Zack no original é feito pelo Michael Hawley. Ele trabalha basicamente como voice actor, né? Ele
Basicamente é isso que ele faz, ele fez muita localização para muitos games. E aqui ele é dublado pelo Renan Ribeiro, que dubla o Clarencio de Clarencio o Otimista. E vou incluir esse aqui, porque agora ele tem um papel importante na temporada, o Shadow Sun. No original ele é feito pelo Paul Knockout, que é quem fez o Atari naquele filme horroroso que a Netflix fez adaptando Death Note, que a gente finge que não existe. E aqui ele é feito pelo Hércules Franco, que é a voz do Bojack em BoJack Horseman, se não me engano. De termos técnicos, eu sou apaixonada pela animação dessa série, tanto os movimentos como a arte e os cenários, nossa, eu amo demais e continua muito bom. Como é de se esperar, já que a série viaja o mundo, a gente tem sim novos cenários, basicamente todo episódio a gente tem cenários inéditos, e cada um é diferente de vários modos, às vezes nas formas, às vezes nas cores, por mais que siga sempre o estilo estabelecido da série. Mas esses cenários continuam muito vazios, a gente continua com muito pouco figurante em cenas de cidade e tal, isso acontece por conta de orçamento mesmo. Cenas de ação, luta, perseguição continuam ótimas, criativas. Eu amo demais as coreografias de luta. Fotografia, direção e trilha sonora trabalham muito bem. E pra mim continua aquela vibe misturada na série de Indiana Jones com 007. Bom, pra começar, nessa temporada a gente visita o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro. O Japão, não tenho certeza se é um lugar fictício ou real no Japão, porque eu pesquisando o nome do lugar, aparecia o nome um pouco diferente, ou talvez esteja errado, enfim, Japão. Boston, Milão, Dubai, Nova Zelândia, Suécia e Botsuana. Eu achei bem variado, eu achei bem interessante, ficou meio variado e tal, eu gostei. Muita coisa se mantém em questão de formato. Os 2 primeiros episódios e o último episódio da temporada sempre são mais focados na história pessoal da Carmen. E nos episódios do meio a gente tem essas missões individuais, que conseguem integrar as informações do lugar com a própria história da série, e que eles se fecham neles mesmos, nos episódios. E eles funcionam muito bem, a gente tem algumas pinceladas da história principal enquanto eles vão acontecendo. Do ponto de vista educativo, eu ainda acho que esteja sendo bem eficiente. Eles falam só o básico da história e geografia de um lugar, até pra não encher de um monte de informações, ele dá um basicão, geralmente alguma coisa sobre clima, algo sobre o que torna o país famoso, de repente, às vezes também a base principal da economia. São poucas informações, mas elas são integradas ao episódio, então ela fixa mais fácil, sabe? Tipo, é como se colocasse em prática. Ele te dá uma informação e em seguida ele coloca ela em prática, então ela fixa mais fácil pra quem tá assistindo. Nessa temporada a gente tem maior exploração dos personagens secundários. A gente descobre um pouco mais passado da Ivy, do Zack e do Shadow Sun, que agora ele meio que faz parte da equipe da Carmen, né? E dos irmãos é algo que é, tipo, interessante, sabe? Que mostra que eles têm habilidades legais, que eles não são só alívio cômico. Por mais desastrados que eles sejam, eles são fiéis, dedicados e corajosos. O do Shadow Sun já é algo bem mais complexo. Revela uma trama mais profunda, mais familiar, mais séria. E o player, por sua vez, não tem isso. Por enquanto, o que a gente tem de backstory com o player é só aquilo da primeira temporada mostrando como ele e a Carmen se conheceram. E da Carmen, óbvio, a gente recebe muitas respostas, mas muitas mesmo. A história dela é parcialmente esclarecida. Basicamente, agora a gente sabe bastante sobre o pai dela, mas agora a gente precisa descobrir coisas sobre a mãe dela, que inclusive aparece super misteriosa, chiquérrima, usando a roupa da Carmen de 1994, eu adorei. E com esse foco nos personagens secundários nessa temporada, me fez pensar se futuramente a gente não poderia ter foco nos vilões, tipo em saber o passado dos vilões. Eu, pelo menos, adoraria saber o passado da Doutora Bellum, porque eu adoro ela. E quando se trata do núcleo Acme, a gente tem inesperadamente algumas informações sobre a chefe, né? Você tem alguém mais misteriosa que a Carmen nessa série, é a chefe. Mas sobre a Julia e o Devenot, nada, quase nada. Inclusive, ele é finalmente expulso da agência. Não tinha sentido nenhum ele continuar fazendo merda e continuar lá. E cria-se uma história interessante dele, querendo se provar, mas assim, descartável, sabe? Daria pra funcionar tudo muito bem sem essa historinha. O que me irrita é que a Carmen e a Acme ainda não se entenderam bem. Ninguém abriu o jogo uma com a outra, então parece que elas ficam só dando voltas e voltas e voltas. Apesar de que agora, como elas começaram a estabelecer um diálogo, existe chance da Carmen fazer parte da Acme um dia. Ou se tornar uma aliada. Eu gosto muito que a série mistura o impossível com o possível. Tipo, os vilões têm planos muito malucos, estilo, sei lá, 3 espiãs demais. Mas com um pé de realidade. Então, pode parecer loucura, mas eles fazem de um jeitinho que brinca com a realidade que você fica, putz, poderia acontecer. Fora isso, tem alguns furos, algumas liberdades que eles tomam. Tipo, no episódio do Brasil, que a família que a Carmen encontra na favela meio que fala um inglês perfeito, que tudo bem, pode até acontecer. Não é algo que é impossível, mas é estranho. Tanto que antes no episódio eles introduzem que a Carmen fala português. Então eu acho que faria muito mais sentido, ficaria muito mais legal se nesse momento que ela tá com a família, ela conversasse com eles em português. E colocasse legenda em inglês mesmo, estadunidense que lidava com isso. O mundo, todo mundo fala inglês, sinto muito. Mas no geral acho que a segunda temporada mantém o nível da primeira em tudo. Na história eu acho que vai um pouco além. Na história, né, já que na primeira temporada foi uma coisa bem falando da origem da Carmen com a Violet, aí agora a gente descobriu coisas sobre o pai dela, a tendência
descobrir coisas sobre a mãe, e aí, não sei. Mas na história, no teor educacional, nas cenas de ação, tudo mantém o nível, então acho que tá na hora de subir o nível, tá na hora de ousar e se permitir mais. Pontos fracos, ainda acho que o pessoal da Vile é mostrado de modo muito inferior à Carmen, mas acho que pelo menos ela teve mais dificuldade em enfrentar eles nessa temporada. Os cenários vazios que me incomodam, sabe? Tipo, eu não sei como é Milão, eu não sei como é Boston, mas quando você chega no Brasil, me mostra uma favela e não tem ninguém nela, eu vou estranhar, sabe? É pra ter um monte de gente, é pra ter menino jogando bola na rua, sei lá, uma bodeguinha aberta, um barzinho aberto, sei lá. Eu acho que falta eles colocarem um pouco de mais de vida nesses momentos. Pontos fortes, a animação continua muito boa, consegue ter uma história muito interessante, que agora explora mais os personagens secundários e ainda assim ser educativa sem ser estereotipada. De referências temos, é claro, referências à série de 94 e uma bem forte no final com o vislumbre da mãe da Carmen. Como eu disse, ela aparece vestida como a Carmen de 94. E eu enxergo muita coisa de filmes de espionagem, filmes de aventura, por isso que eu sempre digo que parece uma mistura de Indiana Jones e 00. Concluindo, a segunda temporada de Carmen Sandiego é muito boa. A gente conhece mais os outros personagens ao mesmo tempo em que a história avança. Nos deu muitas respostas, mas claro, novas perguntas também. Eu só fico mais ansiosa pra mais episódios. Fora isso, fica a esperança de que a Netflix só me vergonha na cara e coloque a série de 94 no catálogo. Poxa, colocaram a série dos anos 80 da She-Ra, por que não pode colocar na cara? A expectativa é que a terceira temporada saia ainda esse ano, em 2020, e que ano que vem, em 2021, saia o tão famoso live action com a Gina Rodrigues interpretando a Carmen. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Mas é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dar uma conferida no Apoia-se de lá, olhar o meu canal, Milady Sarah.